Vamos ficar por dentro dos principais acontecimentos da reta final da novela Quando Me Apaixono, no resumo semanal de 5 a 9 de maio. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Josefina consegue uma arma e diz para si mesma: chegou o seu momento, chegou a hora da minha vingança final. Gonçalo aconselha Roberta a investir o dinheiro da herança e oferece a ela que as mesmas pessoas que cuidam do seu dinheiro a ajudem. Roberta diz a Gonçalo: eu te agradeço muito, pai, mas acho que já é hora de aprender a ser independente, a me cuidar só e tomar minhas próprias decisões do que vou fazer com a minha vida e o meu dinheiro. Regina fica só observando a cara de pau de Roberta. Luciana diz a Roberta que o dinheiro só ficará disponível no dia seguinte, depois que ela completar 25 anos. Regina diz: bom, mas você não tem nenhuma pressa de receber o dinheiro, não é mesmo? Sem graça, Roberta diz que não tem pressa. Roberta se encontra com Josefina e diz a ela que já é legalmente filha de Regina. Roberta mostra o cheque para Josefina. Josefina vibra ao ver o valor do cheque e diz que em breve elas duas começarão uma nova vida na Europa. Roberta diz a Josefina que as coisas serão diferentes, pois não vai mais deixar que ela controle a sua vida como tem feito até agora, porque se for assim, seguirá sua vida sozinha. Josefina sorri e diz: quanta segurança te dá o dinheiro, filha? Roberta diz: aprendi com você. Josefina diz que tem que reconhecer que a filha foi uma ótima aprendiz e com aquele cheque já está graduada. Cobra a mãe e cobra a filha comemoram achando que seu plano está dando tudo certo. Aníbal e Alisson pegam Renata e Adriana no aeroporto. Renata é observada. Augusto é avisado que ela já chegou. Augusto diz que já sabem o que devem fazer e que não quer erros. O imundo diz que Jerônimo deve estar se retorcendo de ciúmes e sorri maquiavelicamente. Carlos liga para Renata para ela falar com Jerônimo. Jerônimo diz que está muito feliz em ouvi-la e que ela não sabe como ele a quer tê-la em seus braços. Renata diz que logo estará com ele e que o encherá de beijos e abraços. Jerônimo diz a ela que já sabe que serão papais. Renata diz que é verdade, que eles terão um bebezinho, fruto do amor deles. Jerônimo diz que não pode acreditar em tanta felicidade. Renata diz que tem muitas coisas para contar para ele, mas que no momento ela quer que ele saiba que ela o ama. Nesse momento, uma caminhonete atravessa na frente deles na estrada e Adriana grita. Os homens de Augusto atiram. Eles pegam Renata e a drogam. Eles batem Aníbal. Enquanto dois dos homens levam Renata para a caminhonete, eles atiram em Aníbal e Adriana e Alisson gritam desesperadas. Jerônimo, desesperado, diz que não sabe o que aconteceu, diz que escutou gritos de uma mulher e que logo a ligação caiu. Aníbal, ferido na perna, diz a Adriana que um dos sequestradores é empregado do seu pai. Carlos liga no celular de Renata. Adriana, desesperada, diz que Aníbal reconheceu um dos homens de Augusto e diz que eles levaram Renata. Jerônimo, aflito, pede o telefone. Adriana, aos prantos, diz a ele: Jerônimo, levaram Renata, foram os homens de Augusto e Aníbal está ferido. Sem se importar com seu estado, Jerônimo diz aos amigos para o ajudarem que irão atrás de Renata imediatamente. Adriana avisa Matilde o que aconteceu com Renata. Manuela se desespera com a notícia e Matilde e Alzira vão buscá-los na estrada. Enquanto isso, Augusto é informado que já estão com Renata. Adriana liga para Gonçalo e lhe dá a notícia de que Augusto sequestrou Renata. Regina se desespera. Depois, Gonçalo avisa Matias sobre o sequestro. Adriana diz ao detetive que Aníbal reconheceu um dos homens de Augusto e Alzira diz que contará tudo o que Melésio lhe falou sobre Augusto e diz que sabe onde ele está. Jerônimo, Lázaro e Carlos estão a caminho de Abonita e Carlos diz a Jerônimo que Alzira contou que Augusto está em um barco. Jerônimo diz que o odeia. Gonçalo, Regina e Matias vão para Abonita. Alzira conta para a polícia que Melésio lhe disse que Augusto Duran está em um barco em alto mar. Roberta chega em casa e fica sabendo pela empregada que Renata foi sequestrada.
Ela liga para Augusto e ele confirma que sequestrou Renata e pergunta se já sabem que foi ele. Roberta diz: não, só que todos foram para Ensenhada para resgatar a linda princesa. Augusto diz que não encontrarão em Ensenhada, ninguém voltará a saber da irmã dela. Roberta diz: pois você não sabe como isso me faz feliz. Um dos homens chega com Renata no barco e Augusto manda levá-la para a cabine. Marina e Padre Severino chegam à casa paroquial e ficam sabendo por Antônio que Augusto mandou sequestrar Renata. Marina e Antônio decidem ir para a Bonita para ver se podem ajudar em algo. Gonçalo, Regina e Matias chegam em a Bonita. Logo Jerônimo, Carlos e Lázaro chegam. Gonçalo se preocupa com o que Augusto possa fazer com Renata. Carina conta para Lázaro que está grávida. Ele vibra com a notícia. Regina conta para Jerônimo que Renata já sabe que é sua filha. Regina conta para ele como foi a emoção quando contaram para Renata que ela é a sua mãe. Regina diz a ele que Roberta ainda não sabe e Jerônimo diz a ela que tem certeza de que foi Roberta que contou para Augusto que Renata estava indo para Ensenhada e pede para dizer a Gonçalo para obrigar Roberta a dizer onde Renata está. Enquanto isso, Augusto acaricia Renata. Ela começa a acordar e Augusto tenta beijá-la. Renata se assusta ao ver Augusto e não permite. O troço ruim sorri e diz: bem-vinda a bordo, meu amor. Renata diz que não quer estar ali, que não quer estar com ele. Renata diz para ele não chamá-la de meu amor, porque não é seu amor, e grita pedindo ajuda. Furioso, Augusto diz para ela não perder tempo gritando, pois no barco só estão os dois e a tripulação, mas a tripulação só recebe ordens dele. Renata diz que ele é um infeliz. Augusto diz que tudo o que fez foi para demonstrar o seu amor, para ela ver o quanto é importante para ele e que não merece que ela o trate daquele jeito. Renata diz: você merece o pior, Augusto. Você me fez acreditar que era uma boa pessoa. Você me fez acreditar que me amava. Você não ama. Você não sabe o que é amar. Augusto diz que ela não pode duvidar do seu amor, porque ele sempre o demonstrou. Renata diz: por isso você se envolveu com a minha irmã. Por isso você desapareceu com Jerônimo no dia do meu casamento. O cachorro, no maior cinismo, diz: olha, eu nunca fiquei com a sua irmã, e sobre Jerônimo, eu acredito que você e eu sabíamos o que ele merecia. Renata diz: você é um cínico, um mentiroso, e eu prefiro estar morta antes de ficar contigo. Morta, Augusto. Jerônimo pede Gonçalo para pressionar Roberta para saber onde Renata está, sem contar que ele está vivo ou ela contará para Augusto, e isso poderia colocar a vida de Renata em risco. Augusto tenta beijar Renata de novo e ela diz para ele não tocá-la. Furioso, Augusto diz que vai ter muito mais dela. Renata diz: meu corpo? Só isso você terá se me manter aqui presa, porque meu coração, minha alma, meu espírito pertence a Jerônimo até a eternidade. Com raiva, Augusto diz: que bom que você sabe que é até a eternidade, porque é aí que ele se encontra, na eternidade. Renata, chocada, finge não saber de nada e pergunta: como? Então o nojento diz: ah, eu não te contei. Eu tive que me desfazer dele. Eu mandei matá-lo no dia em que você ia se casar com ele. Você é viúva. Agora eu te deixo um pouco para que você chore por seu defunto. O cretino dá um beijo na testa dela e sai. Renata fica chocada ao ouvir a confissão da própria boca do cão ruim. Jerônimo manda Carlos encontrar Melésio e levá-lo até a fazenda. Constança e Honório dizem a Roberta que o pai dela quer falar com ela. Roberta fica nervosa e manda eles saírem do seu quarto. Honório liga para Gonçalo e coloca no viva voz. Gonçalo pergunta a ela onde Renata está e diz que sabe que ela e Augusto são ou foram amantes. A descarada nega e jura que não sabe onde Renata está. Marina e Antônio chegam em a Bonita. Augusto leva comida para Renata. Ela diz que não quer. Augusto diz que deveria imaginar que ela, ao saber que está viúva, perderia a fome. Furiosa, Renata grita que não quer e derruba a bandeja. O cão, irado, diz que será a última atitude dela assim que suportará. Roberta avisa Josefina que Augusto sequestrou Renata. Diz que não sabe onde ela está e que nem a interessa saber.
e que vai fazer de conta que Renata morreu, porque é assim que ela vai estar, morta para todo mundo. Josefina se lamenta por não ter podido matar Renata. Carlos e Matias encontram Melésio e o levam à força para a Bonita. Marina diz a Jerônimo que ele deve procurar um médico. Ele diz que fará isso depois que encontrar Renata. Marina se desculpa com ele por sua atitude, pois se sente culpada com tudo o que tem acontecido. Marina diz a Jerônimo que agora sabe perfeitamente qual o seu lugar na vida dele e que sem nenhum ressentimento aceita que Renata é a esposa dele, a mulher que ele ama. Renata sai da cabine e Augusto pergunta se ela se cansou de ficar lá. Renata diz que não suporta ficar presa. Renata pergunta se ele desfruta ao tratá-la assim. Augusto diz: "Não, eu desfruto da sua presença, que é diferente. E agora que você já sabe que é viúva, poderia me considerar como uma opção, porque eu te garanto que você não terá outro homem além de mim, eu te garanto." Carlos e Matias chegam com Melésio em A Bonita. Melésio fica chocado ao ver Jerônimo. Jerônimo diz a ele que lembra muito bem da sua cara e dos outros dois que bateram nele até quase matá-lo. Jerônimo diz que sabe que Augusto deu a ordem para matá-lo e também para levarem Renata. Sem saída e diante a fúria de Jerônimo, Melésio diz que a única coisa que sabe é que o barco de Augusto se chama Renascer e diz que está esperando uma ligação dele para levar alguns documentos para ele sair do país. Jerônimo disse que Melésio ficará lá até o infeliz Duran ligar. Regina implora a Virgem para proteger a sua filha, e Renata implora a Virgem para tirá-la dali. Enquanto isso, Augusto Cretino canta a vitória antes do tempo. Ele diz: "Te ter ao meu lado é o meu maior prazer. Contigo ao meu lado tudo é possível. Eu ganhei a batalha, Jerônimo, eu ganhei." O detetive informa a Jerônimo e a família Monterrubio que o barco de Augusto zarpou há 3 dias e que se estiver em águas internacionais não poderão fazer nada. Melésio reclama com Alzira por ela ter o traído. Alzira diz que ele tem que dizer o que sabe e ainda falta falar sobre a morte de Ezequiel. Lázaro pressiona falando sobre o roubo do sarmento. Furiosa, Alzira grita para ele falar e dá um tapa na cara dele. Melésio confessa que foi Augusto que planejou tudo sobre a morte de Ezequiel. Alzira fica chocada. Lázaro diz a Jerônimo que Melésio confessou que Augusto matou Ezequiel. Alzira diz que Augusto fez isso porque Ezequiel sabia demais e com isso desviava a atenção de Renata. Nesse momento, Augusto liga para Melésio. Ele ordena que Melésio o encontre no Casa Ensenhada para lhe entregar alguns documentos. Jerônimo diz a Melésio: "Você não vai sozinho, vamos estar bem perto de você, te seguindo o tempo todo, ficou claro?" Renata se recusa a usar as roupas que Augusto comprou para ela. Ele fica furioso e diz: "Seus acessos de raiva acabaram. Eu te disse para colocá-los e você vai colocar." Renato desafia: "E se eu não quiser?" Augusto diz: "Não me faça usar a força contra você. Não me leve ao limite, você não vai gostar." Melésio pega os documentos para Augusto. Jerônimo fica furioso ao ver os passaportes e saber que Augusto quer fazer Renata se passar por mulher dele. Jerônimo encontra Carlos e Aníbal no cais. Ao saber o que Augusto está tramando, Aníbal fica irritado e diz que seu pai não tem limites. Um barco aparece e eles se escondem. Enquanto Melésio entrega os documentos aos homens de Augusto, Aníbal se esconde no barco deles. Renata diz a Augusto que a única coisa que ele vai conseguir com tudo o que está fazendo é o seu ódio. Augusto diz que prefere o ódio dela à sua indiferença, porque o ódio é uma das grandes paixões e as paixões são o que move o mundo. Augusto tenta beijá-la. Renata não permite e diz que não quer que ele se aproxime e a toque. Augusto diz que ela terá que se acostumar com seus beijos e suas carícias e sai nervoso, esquecendo o celular ali. Renata pega o celular e liga, mas a ligação não completa. O infeliz volta e surpreende Renata. Furioso, Augusto dá um tapa na cara dela e diz que ela jamais sairá do seu lado. Renata diz: "Pois então me mata, Augusto." Augusto diz que jamais tiraria a vida dela e que ela vai viver para ele. Jerônimo pede para Carlos e Gonçalo levarem Melésio para a delegacia, enquanto ele e Matias decidem ir atrás de Augusto.
pensa em Jerônimo e diz que irá se agarrar às lembranças dele e que tudo ficará bem. Os homens entregam os documentos para Augusto e ele manda se prepararem para zarpar. Aníbal entra no barco. Augusto diz a Renata que eles viajarão por todo o mundo juntos e entrega o passaporte a ela com o nome Renata Álvares Duran. Renata vê Aníbal e disfarça para que Augusto não perceba. Enquanto isso, Jerônimo e Matias seguem em direção ao barco. Aníbal é pego e o levam até Augusto. Aníbal pede para Augusto deixar Renata ir. Augusto ameaça matá-lo. Renata pergunta como ele pode matá-lo, pois ele é seu filho. Aníbal diz a Augusto que mostrará para Renata que ele queria que a sua mãe o abortasse. Renata diz que Augusto é um bastardo. Augusto diz que é bom que ela já o conheça, porque assim não terá que fingir mais para ela. Um dos homens avisa a Augusto que as autoridades já os localizaram e Augusto manda zarparem imediatamente. Jerônimo e Matias nadam até o barco. Augusto pega sua espada e o avisam que não podem zarpar porque há um problema na sala de máquinas. Furioso, Augusto vai até Aníbal e diz: "Eu sempre soube que você era um covarde e como tal você vai morrer." Renata implora para ele não fazer nada. Augusto manda ela calar a boca, pois o assunto é entre os dois. Renata diz: "Estamos falando do teu filho, Augusto." Sem se importar com os apelos de Renata, Augusto diz a Aníbal: "A sua mãe vai se arrepender de não ter me escutado. Ela tinha que ter se livrado de você quando eu decidi." Então, Aníbal revela que a sua mãe já morreu e diz que se Augusto quer matá-lo, que mate-o, porque ele já não se importa e assim estará junto com a mãe. O demônio sorri e diz: "Oh, como você se saiu cafona! Um covarde como você não pode carregar o sangue dos Duran." E com a espada ele corta o rosto do filho. Jerônimo e Matias entram no barco e começam a lutar com os homens de Augusto. Para salvar Aníbal, Renata diz a Augusto que irá com ele aonde ele quiser. Matias consegue prender os homens na sala de máquinas. Jerônimo aparece e grita: "Duran!" Augusto aponta uma arma para ele e Renata se desespera. Augusto entrega a arma para seu homem que está segurando Renata e vai em direção a Jerônimo dizendo: "Você deveria estar morto." Jerônimo diz: "Pois já viu que não estou." Augusto diz que agora ele morrerá e que sua aparência está muito mal. Augusto parte para cima de Jerônimo com a espada. Jerônimo se defende como pode. Augusto corta Jerônimo. Renata se solta do homem que está muito entretido com a luta e corre para pegar outra espada para Jerônimo. Jerônimo continua se esquivando dos golpes de Augusto e acerta um chute nele. Enquanto isso, Matias luta com um dos homens de Augusto. Renata entrega a espada para Jerônimo e Augusto aproveita para feri-lo nas costas. Com a espada em mãos, Jerônimo e Augusto duelam. Jerônimo acerta um soco na cara de Augusto. Renata assiste o duelo aflita. Matias consegue se livrar do homem enquanto um outro está a ponto de atirar em Aníbal. Matias chega e salva Aníbal. Augusto machuca o braço de Jerônimo, que já estava machucado com a surra que deram nele. Ainda assim, Jerônimo continua lutando. Augusto acerta um chute na cara de Jerônimo, que cai e fica de costas para ele. Renata implora para Augusto não matá-lo. O demônio sorri e diz: "Eu sinto muito, Renata." Renata olha para Jerônimo e diz: "Não me deixa." Augusto levanta a espada, pronto para cortar a cabeça de Jerônimo. Augusto está a ponto de matar Jerônimo. Jerônimo se abaixa e enfia a espada em Augusto. Augusto sangra pela boca e cai morto. Jerônimo e Renata choram nos braços um do outro. Alguns dias depois, passa Renata e Jerônimo na cama. Felizes, eles desfrutam do momento. Renata pergunta se ele gostaria de ter um menino ou uma menina. Jerônimo diz que não importa, que deseja que tenha saúde, que seja forte e que será feliz porque estará com eles. Então Jerônimo diz que se for menino, ficaria muito feliz que ele se chamasse Rafael como seu irmão e pede para Renata dizer que sim. Renata diz: "Sim, sim, sim, Gonçalo Rafael."
e diz que se for menina, se chamará Regina, porque é um nome forte, doce e atrevido, e porque assim se chama sua mãe. Jerônimo diz que gosta, porque é o verdadeiro nome da sua princesa. Então Jerônimo diz: te amo, Renata Regina, e Renata diz a ele: te amo, Jerônimo Linhares de Renata Regina. Aníbal visita o túmulo de Augusto e lamenta sua morte. Aníbal diz que nada do que Augusto fez ficará para a posteridade, pois o governo já confiscou os bens dele e não ficará rastro dele naquele lugar. Alzira chora e diz a Manuela, Lázaro e Carina que sente muita paz ao saber que Ezequiel foi um homem lindo e que continua o amando ainda que ele não esteja com ela. A bruaca Roberta, cheia de ódio, diz a Josefina: a imbecil da Renata a resgataram. Quem passou dessa para melhor foi Augusto. Diz que Jerônimo apareceu e agora os dois estão felizes da vida. Josefina diz para Roberta convencer Regina a lhe fazer uma grande festa de aniversário e que ela terá que convidar a sua irmãzinha Renata, porque essa será a última vez que haverá. Marina diz ao tio que irá trabalhar e morar em Ensenhada. Padre Severino fica feliz por ter a sobrinha por perto. Jerônimo diz a Aníbal que ele começará a trabalhar na fazenda com eles, mas com a condição de que comece a estudar. Renata faz a alegria de Aníbal e Alisson ao dizer que ela e Jerônimo financiarão a faculdade dos dois. No presídio, Álvaro agradece a visita de Antônio. Antônio diz que não poderia perder aquele momento, pois sabe como foi difícil para Álvaro formar um grupo de alcoólicos na prisão que querem se recuperar. Na presença da família e amigos, Inês, Isidro e Regina inauguram a fundação Aqui Ninguém Se Rende. Julieta se despede de Matias e Adriana. Ela diz a eles que irá para Paris fazer o curso que César faria. Roberta pede para Regina organizar uma festa de aniversário para ela e Renata. Isso, Josefina compra um disfarce para usar na festa e diz que não se importa em entrar na toca do lobo desde que consiga a sua vingança. Carlos e Matilde finalmente se casam. Renata e Marina estão se dando muito bem. Renata avisa Marina que ela e Jerônimo irão para o México para sua festa de aniversário e pergunta se ela não precisa de nada. Marina agradece a eles e diz que a sua mudança já está chegando em Ensenhada. Padre Severino comemora com eles o fato de estarem convivendo bem. Honório diz a Regina e Gonçalo que o detetive lhe informou que tem uma passagem de avião no nome de Roberta para viajar para a Suíça no dia seguinte à tarde. Constança pergunta o que acontecerá com Fina, pois a polícia supõe que ela irá com Roberta. Regina diz que o aeroporto estará vigiado por policiais e certamente a prenderão. Gonçalo diz que será um golpe muito duro para Roberta quando ela descobrir que eles estão preparando uma armadilha para ela. Regina diz que ainda tem esperanças de que Roberta se arrependa e conte toda a verdade para eles. Honório diz para Regina não ter ilusões, pois Roberta não é como Renata. Seu coração é duro como uma rocha e que jamais viu generosidade nela ou um ato de bondade. Chega o dia da festa de aniversário das irmãs Monterrúbio. Josefina aparece disfarçada. Renata e Jerônimo chegam. Renata diz: é incrível tudo o que passou no último ano em minha vida, não? Jerônimo diz: sim, é verdade, mas eu sei que o melhor que te aconteceu em todo esse ano foi ter me conhecido. A Cascavel Josefina observa os dois e diz: vamos ver até quando vai durar sua felicidade, Renatinha. Renata e Regina se cumprimentam muito felizes. Regina diz a Renata que está muito feliz em poder compartilhar esse dia com ela. Renata agradece a Gonçalo por tudo que fez por ela, por a ter adotado quando era criança. Regina lamenta por Roberta ainda não ter falado. Gonçalo diz a Jerônimo que tem esperanças de que Roberta veja Josefina antes de sair do México, assim a pegarão. Eles nem imaginam que a praga ruim está tão perto deles. Renata sugere contar logo toda a verdade para Roberta. Regina e Renata têm esperanças de que Roberta mude e elas acreditam que Roberta fez tudo o que fez pela influência ruim de Josefina. Adriana diz a Constança que a sua mãe está no céu e que sempre ocupará um lugar especial em seu coração. Adriana chora
diz que Constança também ocupa um lugar especial em seu coração e pergunta se pode chamá-la de mamãe. Constança fica emocionada, diz que sim, desde que ela possa chamá-la de filha. Regina entrega para Renata o seu pingente com a letra R. Renata pergunta onde ela conseguiu. Regina diz que foi uma das provas que Fina lhe deu para provar que estava com a sua filha. Renata diz que aquele pingente tem sido parte da sua vida. Regina diz que não é só importante para Renata, mas para ela também, e diz que o pai dela, Roberto, os desenhou, um para cada uma delas. Regina diz: "Eu te amo tanto, filha." Renata diz que gosta de ouvir a última palavra. Regina repete outra vez: "Eu te amo tanto, tanto, filha." Renata, feliz, diz: "Ai, eu te amo tanto, mamãe." E abraça Regina. Roberta entra e pergunta: "Por que você estava chamando a Renata de filha e por que ela chamava você de mamãe?" Renata diz a Regina que já é o momento de dizerem a verdade para Roberta. Regina diz a Roberta: "Você não é a minha verdadeira filha." Roberta começa com seu teatro de quem não sabia de nada e se mostra totalmente surpresa. A bicha é tão sem vergonha que ainda continua afirmando que é a filha de Regina e diz que já a vê como uma verdadeira mãe. Depois de ver que não tem mais jeito, Roberta diz: "Bom, se eu não sou sua filha, imagino que seja Renata, ou eu estou enganada?" Regina diz que não e confirma que Renata é a sua verdadeira filha. Renata, tão bondosa, ainda diz: "Roberta, eu entendo perfeitamente o que você está sentindo, porque comigo aconteceu o mesmo quando acreditamos que você era filha da Regina." A falsa chora e diz: "Eu não quero, Renata, eu não quero renunciar a Regina e aceitar que a minha mãe é uma assassina." Renata diz a Roberta que ainda está em tempo dela mudar as coisas. Renata diz para Roberta se dá a oportunidade de mudar, pois tem toda a vida pela frente e que ela não permita que Fina a destrua. Renata insiste para que Roberta diga a verdade. Roberta diz que não tem mais nada a dizer. Renata pede para Roberta jurar a elas que não sabia que era filha de Fina, que ela não sabia das trocas de identidade. Regina implora para ela responder. Roberta jura por sua vida que não sabia de nada e que Fina também a enganou. A mentirosa jura também que não sabe onde Josefina está e que não a vê desde o julgamento. Renata e Regina não acreditam nela e Roberta sai do quarto chorando e dizendo: "De verdade eu juro, acreditem em mim uma vez." "Eu não sei." Regina chora e Renata consola a mãe dizendo para ela não ficar mal. No banheiro, Josefina diz que falta muito pouco para acabar com a sua vingança e que não há mais prazer do que saber que tem sob controle a vida dos outros, e diz: Fina, você é maravilhosa, você é única. O que eu posso dizer? Você é genial, minha rainha." Roberta liga para ela e diz que já as descobriram, que ela ficou sem nenhum centavo por nada e que agora todos já sabem que a Renata é a filha da estúpida Regina Soberon e não ela. Roberta, cheia de ódio, diz: "Renata vai ficar com o dinheiro, com a casa, com o amor do Jerônimo e eu sem nada. Você não sabe como eu a odeio, porque ela não morreu junto com o Jerônimo afogada no mar." Roberta diz a Josefina que negou tudo para elas e que acha que as convenceu. Josefina diz para ela continuar fingindo e ir para a festa, que a partir de amanhã ela viverá uma nova vida. Jerônimo diz a Renata, Regina e Gonçalo que não podem confiar em Roberta. Renata e Regina dizem que quase acreditaram nela. Gonçalo pergunta quando elas se deram conta de que Roberta estava mentindo. Renata diz: quando ela disse que não sabia nada de Fina e que não a viu mais depois do julgamento. Os convidados começam a chegar para a festa. Josefina está entre os músicos. Regina conta para os amigos que Roberta já sabe que não é a sua filha. No seu quarto, Roberta diz: "Maldita Renata, você sempre consegue tudo o que quer." Gonçalo vai conversar com ela. Gonçalo diz que já sabe sobre a conversa que ela teve com Regina e Renata e diz que a viu como uma filha desde que chegou à sua vida aos 12 anos. Roberta diz: "Mas você nunca gostou de mim como gosta da Renata." Gonçalo diz:
O amor de pai é o mesmo. Para mim, você é minha filha e sempre será. Gonçalo diz a ela que Renata pediu a todos que a desse uma última chance, porque ela é sua irmã e a ama, e diz que Regina sente um carinho profundo por ela. Adriana diz a Renata que está muito feliz por ela e Matias serem os padrinhos do seu filho. Gonçalo diz a Roberta que nada está perdido. Diz que a amam e que ambos a estão oferecendo um novo começo. Gonçalo pede para Roberta dizer onde Josefina está pelo bem de todos, porque apesar dela ser sua mãe, não é uma boa mãe. Diz que Josefina só pensa nela e que tem usado a todos, inclusive a ela. Gonçalo lembra a Roberta que Josefina também a traiu, pois matou o amor da sua vida, matou Rafael, e que uma mãe que realmente sabe amar nunca teria feito isso. Gonçalo diz para Roberta lutar por sua vida e diz: "Eu te amo, minha filha. Eu te amo, minha filha." Gonçalo sai do quarto. Roberta chora muito e diz: "Eu também te amo, papai." Depois, Gonçalo fala para Regina que conversou com Roberta. A família se diverte durante a festa. Roberta chega e pergunta a Renata: "Vamos partir o bolo como todos os anos?" Renata diz a ela que sim. Regina pede a atenção de todos e diz: "Hoje quero compartilhar com vocês a minha história. Há 24 anos uma mulher roubou a minha filha. Josefina só espera o momento certo para agir." Regina diz que durante todos esses anos procurou por sua filha e que hoje esse sonho se tornou realidade, pois a sua filha está ali comemorando o seu aniversário de 25 anos. Regina diz que a vida foi muito generosa com ela, porque depois de muito tempo a premiou não só com uma filha, mas com duas. Olhando para Renata e Roberta, Regina diz que agora tem 2 filhas e que em seu coração há espaço suficiente e amor para as duas. Regina agradece as filhas por estarem com ela, comemorando o aniversário de 25 anos e diz que as ama. Regina deixa Renata e Roberta emocionadas com as suas palavras. Renata chama a irmã para fazer um pedido. Depois, elas apagam as velas e juntas cortam o bolo. Depois, Renata vai com Roberta para o palco e agradece a todos pela presença. Agradece a Deus por permitir que ela seja tão feliz. Renata diz: "Obrigada por me permitir estar com o homem mais maravilhoso do mundo. Vocês conhecem o Jerônimo, meu amor. Levanta a mão, meu amor. Levanta a mão para que todos te vejam. Jerônimo, o homem mais bonito do mundo. O melhor ser humano que existe no planeta. E mais, uau! Tem um papai, Gonçalo, todos o conhecem, o mais bonito também, que está ao lado da minha mamãe, a mais bonita e a mais bela. Levantem as mãos os dois. Eles dois são os meus pais, os melhores pais do mundo. E a melhor amiga que existe no mundo está ali de azul. Meu Matias, meu irmão, grande ser humano, meus amigos, minha tia." Renata diz que tem a melhor família do mundo e diz: "E apresento a vocês minha irmã. Ela é a Roberta." Renata insiste para Roberta falar e se afasta. Roberta abre o seu coração com sinceridade. Roberta diz: "Eu quero dizer a vocês tantas coisas que não sei por onde começar. Às vezes uma pessoa se engana na vida e acredita que pode conseguir tudo o que quer sem se importar com o que sente ou pense os demais. Eu cometi muitos erros e hoje eu quero pedir perdão a vocês, perdão a todos, do fundo do meu coração." Josefina, furiosa, se pergunta o que Roberta está fazendo. Roberta continua: "Eu sei que disse muitas mentiras e que fiz mal a muitos de vocês e que por minha culpa hoje alguém que amei já não está mais conosco. Jerônimo, eu sei que talvez você não acreditará em mim, mas eu te juro que eu amei o Rafael. O amei com toda a minha alma e com todo o meu coração. E hoje o meu castigo é não ter o seu amor e nem ter podido ter o seu filho." Depois, Roberta fala para Gonçalo: "Papai, chegar à sua vida e me sentir amada foi maravilhoso. Você é um grande pai." Roberta emocionou a Gonçalo e Regina e a mim também. Depois, Roberta se dirige a Renata. Ela diz: "Renata, eu te peço perdão. Perdão por ter querido ser como você, porque eu queria ter a sua capacidade de amar e de ser amada, ao invés de buscar e ser eu mesma. Terminei invejando e odiando tudo que você era.
Mas hoje vocês me dão a oportunidade de reinventar-me e para mostrar a vocês que tenho a intenção de mudar, vou começar dizendo que sim, eu sei onde Josefina Álvares está. E tomei a decisão de entregar essa mulher que é a minha verdadeira mãe, mas que também é a mulher que tem feito a todos nós infelizes e com quem eu pensava em fugir do país amanhã. Roberta implora de todo o seu coração que a perdoem. Roberta olha para Renata e implora o seu perdão. Renata abraça Roberta e diz que a ama. Josefina assiste tudo indignada. Renata diz a Roberta: hoje é o seu aniversário, não chora. Renata e Roberta saem do palco. Josefina pega sua arma. Renata fica de costas para Josefina. Roberta mais uma vez pede para Renata perdoá-la. Elas se abraçam. Nesse momento, Roberta vê Josefina com uma arma na mão. Josefina atira e Roberta se coloca na frente, evitando que o tiro acerte Renata. O tiro acerta as costas de Roberta. Renata segura Roberta, ferida em seus braços. Jerônimo e Matias desmascaram Josefina. Gonçalo, Regina e Renata se desesperam. Josefina implora para que Jerônimo e Matias a soltem para ela ver Roberta. Gonçalo grita para que eles deixem ela se aproximar. Josefina corre para o lado da filha. Começa a sair sangue pelo canto da boca de Roberta. Josefina chora e diz: por que você entrou na frente? A bala não era para você. Filha, por favor. Com muita dificuldade, Roberta diz: você me fez mal desde que eu nasci. O teu amor me matou. A louca da Josefina diz: tudo o que eu fiz foi para você, para que você tivesse tudo, filha. Roberta chora e diz: você me tirou tudo, até o amor da Renata. Renata pede para a irmã se acalmar e não falar. Roberta implora o perdão de Renata e diz: eu te odiei. Odiei porque não sabia te amar. Suas últimas palavras é implorando para que Renata perdoe. Roberta olha para Josefina e morre. Renata e Josefina se desesperam. Renata chora nos braços de Jerônimo, enquanto Josefina implora para Roberta acordar. Honório diz: acredito que Fina pagou da pior maneira por todos os seus pecados. Isidro diz: sim, perder a sua filha, sua única adoração e com as suas próprias mãos. Constança diz que sente pena dela. A família Monterrubio está em choque e Josefina, completamente desequilibrada, segura a filha nos braços e pede para ela acordar. Meses depois, passa Josefina encolhida no canto de uma cela, acolchoada com uma boneca nos braços e dizendo: não chora, filha, não chora mais. A médica diz a Gonçalo e Regina que Josefina está em choque desde que a filha morreu e que provavelmente nunca se recuperará dessa tragédia. Regina se retira e Gonçalo diz a Josefina: essa é a última vez que nos vemos, Josefina. Adeus. Em Abonita, Manuela e Matilde arrumam um berço para o filho de Renata e Jerônimo. Renata diz que tem certeza que seu filho Rafael será muito feliz naquele quarto. De repente, a bolsa da Renata estoura e ela se preocupa porque ainda faltam quase 2 meses. Jerônimo e Carlos ensinam a Aníbal o negócio do vinho. Jerônimo diz a Aníbal que deseja que ele seja o melhor enólogo da região depois de Carlos. Aníbal diz que espera que seja assim e que algum dia Jerônimo possa lhe vender as terras que foi do seu pai, pois Jerônimo as comprou em um leilão que o governo fez. Matilde chega correndo e avisa Jerônimo que Renata já vai ganhar o bebê. Marina começa a sentir as dores do parto e Padre Severino e Antônio a levam para o hospital. Jerônimo avisa Regina que estão indo para o hospital com Renata porque ela já vai dar à luz. Renata grita para que a mãe vá logo para lá. Logo Jerônimo recebe a ligação de Antônio, avisando que Marina também entrou em trabalho de parto. Renata e Marina estão no mesmo hospital. Jerônimo faz o possível para confortar Renata. O pequeno Rafael nasce saudável e Jerônimo e Renata ficam emocionados ao pegarem o filho nos braços. Marina passa por um momento difícil e não consegue ter as filhas normal, por isso o médico decide realizar uma cesariana de emergência. O médico pede para avisarem Jerônimo. A enfermeira avisa Jerônimo que fará uma cesárea em Marina e que ele poderá acompanhar se quiser. Renata se preocupa, diz que está bem e manda Jerônimo ir logo.
O médico avisa Jerônimo que as bebês estão bem, mas que a vida de Marina corre perigo. Carlos e Matilde fazem companhia para Renata. Gonçalo liga e Renata dá a notícia de que ele já é avô. Regina diz a ela que irão imediatamente para lá. Renata comenta com eles que Jerônimo está na sala de cirurgia com Marina e que a história volta a se repetir e que praticamente deram à luz ao mesmo tempo. Regina diz a ela: ainda que a história tenha se repetido, isso não quer dizer que vai terminar igual a minha com Fina, porque felizmente você e Marina são boas mulheres e as duas aceitam compartilhar essa parte de Jerônimo em suas vidas. Renata diz que sim, mas que é uma coincidência. Jerônimo conversa com as filhas. Marina acorda e pergunta se já nasceram. Jerônimo diz que sim e que são lindas. Jerônimo coloca as filhas no colo de Marina. Marina chora ao segurar as filhas. De repente, ela tem dificuldades em respirar e diz a Jerônimo que quer falar com Renata. Jerônimo pega uma cadeira de rodas para Renata. Diz para ela que houve uma complicação no parto de Marina e que ela quer vê-la. Renata chama Marina, que está dormindo, e tenta tranquilizá-la, dizendo que tudo vai ficar bem. Marina diz que infelizmente não é assim e que sabe muito bem o que está acontecendo. Chorando, Marina pede para Renata cuidar das suas filhas. Renata diz: nós vamos, mas vamos cuidar juntas. Marina diz que não poderá e pede para Renata cuidar das suas filhas como se fosse mãe delas, que ela as ame como se fossem suas filhas e que elas a queiram como se fosse a sua mãe. Marina diz que sabe que está morrendo. Renata jura para Marina que irá cuidar das suas filhas e que não fará diferenças entre elas e seus filhos. Jerônimo que ele foi o amor da sua vida e pede para ele cuidar das filhas. Jerônimo jura por sua vida que cuidará das filhas e que elas saberão que a mãe delas as amou muito, mais que a própria vida. Marina pede para que uma das filhas tenha o seu nome e a outra se chame Irene, em homenagem à sua mãe. Renata implora para que Marina não morra, para ela ficar com eles e com as filhas. Marina diz: Renata, a minha vida deu frutos, então eu vou sem nenhuma dívida. Cuidem delas e as amem, essa é a minha última vontade. Amor e paz entre seus filhos e minhas filhas. Marina morre e Jerônimo e Renata se desesperam. Josefina caminha pelo pátio e vê Roberta. Ela diz: filha, você está viva, meu amor. Me fizeram acreditar que você estava morta. Roberta diz: eu não morri, você me matou. A louca responde: não, eu não te matei. Roberta diz: claro que me matou. O seu ódio por Renata finalmente acabou me destruindo. Roberta diz a ela que o amor é o melhor que há no mundo, mas que Josefina jamais soube amar. Roberta diz: graças a Deus eu me arrependi antes de morrer, e essa é a diferença porque eu estou em paz e longe de você. Roberta diz que o amor de Gonçalo, Regina e Renata salvaram e que ela não estará nunca mais com a mãe. Roberta dá adeus a Josefina. Josefina implora para Roberta não ir embora e tenta abraçá-la. Então, Roberta desaparece. Josefina fica vagando, chorando e chamando por Roberta, dizendo para ela não se esconder. Josefina está descontrolada e as enfermeiras tentam acalmá-la. Josefina ficará no hospício remoendo a sua culpa por ter matado a própria filha até o dia em que morrer. Alguns anos depois, mostra Renata com sua outra filha nos braços, o pequeno Rafael e as gêmeas. Renata é carinhosa com todos e chama Regina para ajudá-la. Eles se preparam para irem para o Festival do Vinho. Constança, Honório, Gonçalo, Matias e Adriana esperam por eles na festa. Constança e Honório, orgulhosos e felizes pelos 2 filhos de Matias e Adriana. Gonçalo agradece a Deus pelos 7 netos que lhe deu. Isidro e Inês também estão ali com Andrezinho, que se tornou um jovem muito bonito. Inês, feliz, diz a Constança que no próximo ano Andrezinho fará a faculdade de medicina. Matilde chega com uma criança adormecida nos braços, Carina e Lázaro com seu filho e Alzira com Luz, todos curiosos para saberem qual vinho será o vencedor. Jerônimo, Carlos, Aníbal e Alisson esperam ansiosos em sua mesa pelo juiz da degustação do vinho.
O juiz degusta o vinho São Rafael. Renata chega e Jerônimo diz a ela que estão a ponto de anunciarem o vinho vencedor. O juiz vai anunciar o vinho vencedor e todos, principalmente Jerônimo, esperam ansiosos. Quando o juiz anuncia que o vinho vencedor é o São Rafael da Fazenda Bonita, eles vibram de alegria. Jerônimo, Carlos e Lázaro sobem ao palco para receber o prêmio com os aplausos de todos. Jerônimo agradece a todos os trabalhadores da fazenda. Jerônimo diz que o vinho foi feito em honra ao seu querido irmão Rafael. Jerônimo diz: graças ao meu irmão Rafael, eu conheci a mulher da minha vida. Renata, eufórica, diz para todos: sou eu. Joga beijos para Jerônimo e diz que o ama, enquanto Jerônimo diz que a ama também. Jerônimo diz que aquele prêmio é para todos que amaram seu irmão, amaram os sonhos do seu irmão, que defenderam as suas terras e todas as suas ideias. Jerônimo diz: isto é para você, Rafael. Eu te amo, irmão, te amo. Depois, passa Jerônimo, Renata e os filhos, todos vestidos de branco, passando um momento precioso, cheio de amor. Depois, Jerônimo e Renata ficam sozinhos. Jerônimo diz a Renata: você é a soma de todos os meus sonhos. Obrigado por me fazer sentir o que nunca havia sentido, nunca. Eu estou muito mais apaixonado por você do que no primeiro dia. Renata diz: e eu por você. Jerônimo pergunta por quê e os dois respondem juntos: porque quando eu me apaixono, o tempo para. Renata e Jerônimo se beijam apaixonadamente. E é o fim dessa linda história de amor. Agradeço de coração a todos que acompanharam os resumos semanais e diários da novela Quando Me Apaixono. Que Deus abençoe a todos vocês.